apresenta quadro clínico súbito de alteração na fala e dormência em membro superior direito. É levado à emergência do Hospital Geral de sua cidade, onde dá entrada em torno de 2 horas após o início dos sintomas. Gente, quando a gente tem um caso como esse, com um paciente de 65 anos, com hipertensão e diabetes, sem colocar adesão ao tratamento, e quadro súbito de alteração neurológica, pegando a fala e dormência em membro superior direito, o que a gente deve pensar como diagnóstico diferencial principal? AVC, joia. Se a gente pensa em AVC, tem algum outro diagnóstico diferencial que a gente pode pensar? Alteração de glicemia, perfeito. O que mais? Alteração de eletrólitos, perfeito. O que mais? Uma encefalopatia, que pode ser uma encefalopatia hipertensiva, uma encefalopatia de outra natureza. O que mais? Infarto, né? Uma convulsão que ele possa ter apresentado, se alguém não tiver presenciado, sim. O que mais? Falar tumor Perdão. Uma neoplasia do sistema nervoso central. Não é incomum, pessoal, o paciente negligenciar alguns sintomas relacionados a uma neoplasia, certo? Por exemplo, ele tem uma cefaleia, que ele acha que a cefaleia dele é habitual, certo? Ele não consegue identificar alguns sintomas que tenham acontecido e ele chega, às vezes, no hospital geral, em alguma unidade de pronto atendimento, queixando de uma coisa aguda, mas na verdade já é uma neoplasia instalada. E a gente sabe que neoplasia também pode levar ao paciente a sangrar. Então simula também um AVC. Perfeito. Então a gente colocou um distúrbio neurológico relacionado ao acidente vascular cerebral, uma alteração de glicemia, perfeito, uma alteração de eletrólito, uma encefalopatia, uma alteração que possa estar relacionada a uma neoplasia, sistema nervoso central. Tem alguma coisa infecciosa que pode simular um AVC, pessoal? Uma meningite, mais alguma coisa que dê déficit neurológico focal? Uma encefalite, mas se o paciente for HIV? Alguma doença oportunista, como neurotoxoplasmose, a neuro-TB, todas essas doenças infecciosas que se aproveitam de um paciente que não tem sistema imunológico, é bom, né, que esteja comprometido, podem dar déficit neurológico focal. Só que, claro, que a gente teria mais coisas na história. A gente provavelmente saberia que o paciente é imunocomprometido, a gente saberia que o paciente teria febre, tá? Mas a gente deve pensar também de natureza infecciosa, tá? Um abscesso, por exemplo, um abscesso sistema nervoso central, também simularia um AVC, tá? Mas, de fato, o que vocês colocaram, o primeiro diagnóstico diferencial, primeiro, segundo e terceiro, que é AVC, acidente vascular cerebral. Mas, como normalmente tem um déficit neurológico focal e a gente já cai para pensar em AVC, a gente não pode esquecer que os nossos balãozinhos devem ter outros diagnósticos diferenciais, outras ideias para o nosso paciente. E a gente contemplou a maioria. Só tem um que a gente não contemplou, que não é muito tipo dessa idade, idoso, hipertenso e diabético, mas se eu estivesse falando de uma mulher jovem, certo? Que tivesse alguma relação já com medicações, antidepressivas ou algumas outras medicações de ansiedade, ela poderia estar com transtorno conversivo, certo? Apresentando um déficit neurológico focal. Outra coisa que pode dar déficit neurológico focal, que vem acompanhado com cefaleia, que é mais tipo para mulher, é enxaqueca, certo? Então a gente contempla todos esses diagnósticos diferenciais que podem estar relacionados ao paciente a ter um déficit neurológico focal. Mas esse caso em questão de fato é um AVC. Quando a gente tem um caso de suspeita de AVC, o que a gente faz para o paciente? Fora história clínica, pessoal, e fora exame físico, tá? E todos aqueles questionários que o emergencista, o clínico ou o neurologista fazem. Da parte da imagem, o que a gente deve solicitar? Tomografia de crânio sem contraste. Perfeito, é o que vocês responderam. Para a tomografia de crânio sem contraste, o paciente não precisa de preparo, né?
Então, ele já pode, depois que fizer a anamnese, exame físico rápido, aqueles questionários que eles fazem na emergência, ele já pode ir direto para o setor de imagem e fazer a tomografia de crânio sem contraste. Essa tomografia de crânio sem contraste, quando o paciente tem suspeita de AVC, a principal coisa que a gente vai fazer é diagnosticar o AVC isquêmico ou excluir o AVC hemorrágico? Perfeito. Excluir o AVC hemorrágico. Por que é possível excluir o AVC hemorrágico com tomografia de crânio sem contraste? Porque o sangue é hiperdenso. O sangue, ele é branco. E a qualquer quantidade de sangue que a gente tenha, ou intraparenquimatoso, que no caso é um AVC intraparenquimatoso, né? A gente já vai identificar, porque se ele aparece como branco pra gente, certo? Então, fiz uma tomografia de crânio sem contraste, apareceu alguma região no parênquima cerebral do paciente branca, que não seja osso nem calcificação, que também são brancos, a gente já está diante de um sangramento intraparenquimatoso, certo? Lembrar que o sangramento do AVC pode ser em espaço subaracnoide também, certo? Que aí configura o HSA. E a gente também veria por tomografia. Então, a prova aqui desse semestre é uma prova aberta, né? Quando a gente pergunta para vocês qual é o primeiro exame que a gente pede? É em coro, né? Vocês devem escrever tomografia de crânio sem contraste. Função, excluir a hemorragia. E por que excluir a hemorragia? Porque o sangue, qualquer que seja a quantidade, ele é hipertenso e a gente já veria na tomografia em poucos minutos do ictus, tá? E o AVC isquêmico? O AVC isquêmico, gente, ele demora a alterar a imagem, certo? A imagem de qual método? Da tomografia. Por quê? Quando eu corto o fluxo, pessoal, do parênquima cerebral, por exemplo, eu tenho o vaso, vamos pegar a cerebral média, que é a que mais liga o nosso hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, né? Quando eu corto o fluxo, concorda que vai demorar um pouco para aquela área do hemisfério cerebral sofrer? Se a gente tiver uma ressonância magnética, a partir de 30 minutos, a gente já vai conseguir ver essas alterações do parênquima cerebral. Mas a gente não tem ressonância disponível para fazer para todo mundo em larga escala, quando é AVC. Então a gente pede a tomografia sem contraste, viu que não tem sangramento e pode fazer o que com o paciente? Levar o paciente para fazer trombólise, né? Essa trombólise, ela só pode ser feita em pacientes que responderam o questionário, joia. Mas aqui vamos pensar, como eu falei para vocês, que já foi feito todo o questionário e o paciente pode. Então ele vai lá para a trombólise, certo? Essa trombólise, ela é uma trombólise química, né? Escorre em alteplase na veia do paciente, concorda? Só que a gente pode também procurar qual o vaso que está acometido nesse AVC isquêmico, não é? Qual é o exame de imagem, que é um exame também da tomografia, que eu posso procurar o vaso que está acometido? Uma angiotomografia. Lembrar que angiotomografia, ela sempre tem contraste, tá? E é contraste iodado. Por que eu falo isso? Porque a gente só vai poder fazer para quem não tem alergia ao contraste iodado, para pacientes que têm função renal adequada, tá? Porque se eles já dialisar o paciente, a gente vai precisar fazer a diálise no mesmo dia ou mais tardar nas primeiras 24 horas, certo? O contraste iodado, ele é nefrotóxico. Beleza. E se você não puder fazer tomografia no paciente, você tem o recurso de fazer uma angiorressonância. Só que a angiorressonância intracraniana arterial, ela pode ser feita sem contraste, certo? Então é um recurso da ressonância. O melhor dos mundos é fazer com contraste, o gadolinho. Mas se você não puder, por causa de alguma alteração que o paciente tenha também renal, você pode fazer sem contraste, mas a tomografia não. Sempre tem que ter contraste dentro do vaso, tá? Então a gente começou com essa introdução da aula e hoje a gente vai começar a falar sobre AVC, certo? E o AVC que a gente vai falar hoje é isquêmico, que a próxima aula a gente complementa como AVC hemorrágico. Por definição, vocês sabem melhor do que eu, que a gente define AVC como qualquer perda súbita de uma função encefálica secundária ao distúrbio de fluxo. Esse AVC, gente, a gente divide, né, entre AVC isquêmico, ou AVC hemorrágico, AVC isquêmico, redução de fluxo, AVC hemorrágico, ruptura vascular.
maioria dos AVC isquêmicos são no território do cerebral médio, é a que mais irriga, né, o nosso hemisfério cerebral, tanto o direito quanto o esquerdo. E a gente tem outro conceito que deve relembrar para vocês, que vocês lembram do que é ataque isquêmico transitório, pessoal? Sim, vai ter. O AIT. Por definição, o AIT a gente identifica como o quê? Perfeito. Um déficit focal neurológico sem sinal de infarto. Se ele não tem sinal de infarto, ele não tem imagem alterada e muito provavelmente nas primeiras horas o paciente já retornou ao sintoma neurológico, já está ok, certo? Então, episódio transitório de disfunção cerebral causada por isquemia focal no cérebro, na medula ou na retina sem sinais propriamente ditos de infarto, tá? A gente usa o período de 24 horas para considerar um AIT, né, para o paciente ficar bem, mas em geral nas primeiras horas o paciente já tem voltado, tá? Mais provavelmente os AVCs são isquêmicos, tem um percentual de 80%, o resto fica para AVC hemorrágico em 15% e hemorragia subaracnoide em 5%. Ah, precisa de uma aula para falar de AVC hemorrágico? Sim, porque no AVC hemorrágico, gente, a gente divide os tipos de hemorragia. A gente tem hemorragias grandes que pegam lobos inteiros, tá? Lobo frontal, parietal, temporal, occipital ou hemisfério cerebral. Tem hemorragia que é tipicamente hipertensiva, tá? Que o paciente, a gente olha para a tomografia e a gente sabe que o paciente deve estar com a pressão alta, tá? A gente vai conversar sobre isso. E hemorragias secundárias, que foi uma da que ele colocou como diagnóstico diferencial desse nosso caso, relacionada a tumores e relacionada também a malformações vasculares, que é mais comum em paciente jovem. E a nossa próxima aula vai ser essa de AVC hemorrágico, tá? E AVC isquêmico? Quando é que a gente suspeita de AVC isquêmico? Todo paciente que tem um déficit neurológico focal. E esse déficit neurológico focal vai ser qual? Depende qual vaso for acometido, qual área do parênquima cerebral do paciente for sofrer. Então, o paciente pode ter alteração de força, alteração de sensibilidade em um ou dos lados, ele pode ter déficit visual, ele pode ter dificuldade para se expressar, dificuldade na compreensão da fala e pode ter também desequilíbrio se for alteração na fossa posterior. Diagnóstico diferencial, em geral, de AVC, vem primeiro com AVC hemorrágico, por isso que a gente pede a tomografia de crânio sem contraste. Entretanto, né, na maioria das vezes o AVC hemorrágico, já no começo dele, já é um quadro mais grave. AVC isquêmico, o motivo de a gente estudar tanto o AVC, pessoal, não é só porque o Dr. João José trabalha aqui na faculdade, não, tá? É porque é uma das principais causas de morte, incapacidade permanente, certo? É uma das doenças mais importantes da neurologia que realmente a gente precisa conduzir, mesmo se a gente não for neurologista, porque muito provavelmente a gente vai trabalhar no pronto atendimento, ou assim se formar, ou realmente para o resto da vida, ou vamos trabalhar em UTI, então a gente precisa realmente ter conhecimento desse manejo e ver essa imagem, pelo menos a imagem inicial do AVC, para poder conduzir para onde seu paciente vai, tá? Tem um impacto econômico muito forte, tá? Devido ao custo do tratamento e também o paciente, ele sobrevivendo do AVC, ele pode ficar com incapacidade funcional e a gente precisa salvar esse parênquima cerebral, assim como os cardiologistas precisam salvar o coração do paciente o mais rápido possível. Papel do exame de imagem na história do AVC, na forma aguda ou hiperaguda, está em maiúsculo e é excluir hemorragia. Por que eu excluo a hemorragia com tomografia de crânio sem contraste? Porque a hemorragia, o AVC hemorrágico vai se apresentar como um conteúdo hemático, um conteúdo hipertenso, é branco na tomografia, certo? A gente pode identificar estenoses ou oclusões maiores de qual vaso está cometido, angiotomografia, lembrar que a angiotomografia tem contraste, esse contraste é o contraste iodado. Daí, viu se tem sangramento, não tem sangramento, o paciente pode ser candidato à terapia trombolítica, tá? Em geral, qual é a causa de um paciente para ter AVC isquêmico, gente? Ou ele é uma trombose principal, ou é um AVC cardioembólico, tá? Ou uma dissecção arterial que fica mais comum para os pacientes jovens. Quando eu pego o paciente jovem, eu lembro que pode estar diante de dissecção arterial, tá? Gente, fora trombose, o que a gente pode fazer para esse paciente? Temos o recurso, se tiver neuroradiologista,
ou neurointervencionista, ou radiologista intervencionista, a gente pode fazer também trombectomia, tirar o trombo dentro do vaso, certo? Fora a trombólise, eles podem acessar também. Então, a anjo também ajuda nisso. Vê se o trombo está lá, que aí o intervencionista pode tirar o trombo ali no local, tá? Gente, se eu contar para vocês, né, se eu der uma história para vocês de um paciente que tem 70 anos, não, 70 não combina com essa tomografia, não, paciente de 49 anos, 50 anos, certo? Que teve um déficit neurológico focal à direita, certo? Foi levado para a emergência, únicos de 3 horas, e a gente fez anamnese, exame físico e levou para a tomografia. Nos deram só essa imagem do paciente para a gente avaliar. O que é que a gente tem aí? Um AVC parenquimatoso. Escutei alguém começando a descrever. Então vamos lá. Quando a gente procura olhar se tem alguma coisa hiperdensa, a gente vai se deparar com outras coisas que são brancas. Lembra aquele extremo do branco? O que é extremo do branco? Material metálico, osso e calcificação, certo? É o mais branco que a gente pode encontrar na tomografia. E outra coisa que está do lado desse branco, indo mais para a direção do escuro, né? Esmaecendo mais branco, quem é? É o sangue. Veja que a densidade dessa área não é a mesma densidade do que? Do osso. Isso daqui é sangramento ou isso daqui é calcificação? Está mais próximo dessa densidade ou está mais próximo dessa? Do osso. Então aqui a gente está diante de uma calcificação. E é assim que a gente treina o nosso olho para entender o que é osso, claro que é pela localização, mas o que é calcificação, tá? Essas calcificações são calcificações fisiológicas. Linha média pode ter calcificação, tá? A gente pode ter calcificação na topografia da pineal sem nenhum problema do paciente. O que a gente não pode ter é essa área hiperdensa. Como é que eu descrevo isso daí? Coleção hiperdensa em região núcleo capsular esquerda, tá? Determinando o apagamento de fissura regional, que a gente não está vendo a fissura silviana aqui desse lado. Certo? Então, isso aqui é um AVC hemorrágico para quem foi bem prático disso, um AVC intraparenquimatoso. Tem importância a gente falar de volumetria desse AVC, tá, pessoal? Eu vou dar 3 eixos e multiplicar pela constante da elipse, de 0,52, que a gente faz isso em todo o exame de imagem. Pego 3 eixos da imagem e multiplico por 0,52. Vou dar para os neurocirurgiões, neurologistas, esse volume no meu laudo, porque para eles tem importância. Em geral, quando esse AVC está próximo mais dos 100 ml, tá? De 80 ml para cima, eles fazem craniectomia descompressiva para o paciente não ter reações que podem levar à morte encefálica, certo? Pessoal, fora essa hematoma intraparenquimatosa, esse paciente tem mais alguma coisa? Tem o quê? Desvio de linha média. Então, o sangue, ele ocupa espaço. Então, se o sangue ocupa espaço, a gente chama que ele determina também efeito de massa, certo? Ele funciona como se ele estivesse sendo uma massa aí nessa hora, né? Então, hematoma intraparenquimatoso, região núcleo-capsular esquerda, tá? Determinando o efeito de massa, caracterizado por compressão da fissura silviana e desvio da linha média. Ele comprime o ventrículo e desvia a linha média. A gente passa uma retinha aqui, né, uma retinha aqui e vê a quantidade que ele desviou. Fora isso, esse sangue já escoou para alguma outra região. Olha para os ventrículos. Corno anterior do ventrículo lateral esquerdo, corno anterior do ventrículo lateral direito. Não tem. Corno posterior do ventrículo lateral direito e corno posterior do ventrículo lateral esquerdo. O que aconteceu aqui, pessoal? Está apagado. Está apagado porque foi preenchido ou está apagado porque está comprimido? Está preenchido, exatamente. Ó, veja que o líquor, ele é preto, ele é água, né? E esse daqui a gente está vendo, ó. O paciente, quando ele faz tomografia, ele está em decúbito dorsal. Então, se eu tiver alguma coisa que forme nível, né, que pese mais, ele vai, ó. Aqui eu vejo o líquido mais para cima e aqui embaixo eu vejo o quê? Sangramento. Então, esse paciente tem um hematoma intraparenquimatoso
núcleo capsular esquerda, que determina efeito de massa, compressão da fissura, compressão do ventrículo lateral, ipsilateral e desvio da linha média, associado a hemoventrículo, no corpo posterior do ventrículo lateral esquerdo. Isso daí é história natural de um AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, ele vai espolando, certo, pessoal? E ele também vai sendo reabsorvido. Então, o sangue dentro dos ventrículos não é incomum de eu achar se o paciente tiver um hematoma intraparenquimatoso. Já esse paciente é um paciente que dá entrada, né? Um paciente idoso, de 70 anos, rebaixamento do sensório, família encontrou ele desacordado, tá? Perto da cama, com rebaixamento do sensório e não sabem falar a que horas, né? Que ele deve ter caído, que ele estava caído lá, porque não escutaram barulho e o paciente está completamente desacordado. O que é que vocês veem aí? Desastre, né? É isso? É verdade, desastre. E aí, mas o que a gente escreve? Hemorragia o desvio do médico. O começo que vocês colocaram é perfeito. Eu escutei coleção, sim, coleção hemática, posso definir coleção hemática intraparenquimatosa, ou hematoma intraparenquimatoso, ou AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Posso começar dessa forma. Eu escutei vocês falando esses 3 vezes, a coleção e o AVC. Já comecei também a escutar vocês falando as outras coisas que ela levou, né? A acontecer que foi desvio de diamétrico. Então vamos lá. Volumoso, hematoma intraparenquimatoso, certo? Vocês percebem que tem hipodensidade ao redor desse AVC, certo? Por que acontece? Se o sangue está ocupando espaço, gente, ele dá edema nas estruturas adjacentes, certo? Então, volumoso hematoma intraparenquimatoso com halo de edema circunjacente. Os contornos dessa hemorragia são o quê? Irregulares. Isso fala a favor que isso ainda deve estar sangrando, pessoal, tá? Outra coisa que é importante a gente falar, determina efeito de massa, que foi o que o colega já começou a falar. Importante efeito de massa, né? Esse importante efeito de massa é caracterizado por apagamento de sulcos, né? Apagamento de fissura, compressão sobre o ventrículo lateral esquerdo e desvio da linha média, que eu vou quantificar o tamanho, certo? Desse desvio da linha média. Vamos quantificar o referido hematoma, tem como volume, a gente vai quantificar nos 3 eixos, vou explicar por 0,72, porque esse aqui vai precisar de cranectomia descompressiva, tá? Tem alguma outra área de hemorragia fora o parênquima do paciente, pessoal? Os ventrículos, né? A gente tem material hemático dentro dos corpos posteriores dos ventrículos. E o que é esta calcificação aqui? Outro tipo de calcificação fisiológica é a calcificação dos plexos coroides, tá? Então, é fisiológico eu ter calcificação quando eu vou envelhecendo na linha média, posso ter na topografia da pineal, como foi aquela outra que a gente viu, posso ter nos plexos coroides, posso ter também na região núcleo-capsular, tudo isso fisiológico, não é patológico para o paciente, tá? Então, esse paciente é um paciente que realmente é um paciente grave que tem uma hemorragia intraparenquimatosa volumosa. Nenhum dos 2 pacientes que a gente conversou são candidatos a trombose. A gente excluiu que eles precisam ser tratados de outra forma. Professora, no caso desse segundo paciente, eu teria como diferenciar esse hematoma coleção daquele sangramento antigo do AVC crônico que chama, que fica aquela zona mais... Pronto, aqui a gente consegue saber que é bem adulto, porque a densidade está alta, certo? A gente vê uma densidade alta, os contornos estão irregulares, a gente ainda tem edema circunjacente. Quando o AVC hemorrágico ele vai ficando mais crônico, ele vai perdendo densidade do sangue. Na próxima aula, eu tenho uma imagem para a gente acompanhar o AVC hemorrágico indo para a cronicidade, certo? A imagem vai se tornar muito parecida do AVC isquêmico, certo? Vai ficar mais preto na região que ele aconteceu, porque o sangue vai sendo reabsorvido, tá?
Gente, aqui, só para deixar claro, que vocês podem ficar em dúvida, nessa região occipital, vocês percebem que tem essas estrias, tá? Isso daqui é artefato. Provavelmente esse paciente não deve estar conseguindo ficar parado, ele está desorientado, ele está com abaixamento sensório, ele movimenta e a tomografia dá artefato, tá? Então, ambos a gente excluiu que era sangramento. E nesse outro eu vou contar outra história para vocês. Aqui é uma mulher, certo? De 48 anos, ela tem história familiar de aneurisma, certo? Nunca teve cefaleia, aí ela refere uma cefaleia importante, certo? Como nunca tinha tido na vida e na vigência de ir para o hospital, que ela pediu para levarem ela para o hospital porque ela não estava aguentando, ela tem uma convulsão. Faça a anamnese rapidinho, o exame físico rapidinho e levam ela para a emergência, ou para a emergência da radiologia e fazem a tomografia. O que a gente está vendo? Uma hemorragia essa que ocupa os espaços subaracnóides. Considere como espaço aracnóide, né? Os ventrículos, considere as fissuras, considere os sulcos, tá? Que estão todos preenchidos. Então aqui, né, a maioria preenchidos, eu tenho hemorragia subaracnóide, tá? Que é outra causa de sangramento que leva realmente ao paciente ter dores fortes na cabeça, aquela pior cefaleia da vida, e é tema da nossa próxima aula. Mas por que eu trago essas 3 imagens para vocês? Porque vocês podem se deparar na emergência de um paciente fazer uma tomografia e voltar para vocês darem uma opinião se ele deve ficar naquele hospital que foi fazer a tomografia ou ele deve voltar para o pronto atendimento que vocês estão trabalhando, tá? É assim que às vezes acontece, dependendo do local que vocês trabalham. Tomografia tem vantagem, né, sobre a ressonância, de estar muito disponível, amplamente disponível, né, na maioria dos serviços, que são grandes, e é padrão ouro para hemorragia. A gente já viu que a hipertensão não tem nenhum problema em relação a gente ter dificuldade. A hemorragia na ressonância, gente, na nossa próxima aula a gente vai ver. É muito confusa, porque no T1 ela se apresenta de uma forma, no T2 ela se apresenta de outra forma, dependendo, inclusive, da cronologia. Se ela for hiperaguda, ela apresenta de um jeito, aguda de outro, subaguda tardia, subaguda precoce. Então, não tem por que a gente perder tempo para fazer uma tomografia para excluir hemorragia, uma ressonância para excluir hemorragia, porque tem esses detalhes, essas nuances da ressonância magnética. Já a tomografia, a gente não tem essa dificuldade porque a gente vê ela como hiperdensa. Agora vamos entrar no que realmente a gente veio conversar hoje, que são os sinais precoces na tomografia de crânio, certo? Sem contraste, do AVC isquêmico. Gente, se por algum motivo aparece um trombo dentro de uma artéria cerebral média, certo? Do meu paciente, eu consigo flagrar esse trombo? Sim. Se você fizer o exame muito precocemente, você vai ver o vaso, certo? Aqui as cerebrais anteriores, comunicante anterior, e a cerebral média direita e a cerebral média esquerda, a gente consegue ver o trombo na tomografia. Ele aparece bem na região hiperaguda, mesmo na cronologia hiperaguda como hipertenso, certo? Então, flagrar hiperdensidade da artéria cerebral média numa tomografia de crânio sem contraste é igual a AVC isquêmico hiperagudo. Coa que você ainda tem tempo de salvar, muito provavelmente, o parênquima cerebral todo do paciente, tá? Consigo, já que a cerebral média liga toda essa região que a gente vai já lembrar do polígono, tá? A gente vai ver apagamento do núcleo lentiforme, a gente pode ver o sinal da fita insular e como vai acontecer a partir de 3 horas, vai começar a aparecer o edema franco, que é o edema citodóxico, a gente vai começar a ver o que, gente? Apagamento de suco e hipodensidade no lugar do tecido que está infartado. Diferente de quem? Da hemorragia, que vai se apresentar como o quê? Hipertensa. Primeira imagem que eu trago para vocês, uma tomografia, essa imagem aqui é uma tomografia de crânio, sem contraste, e ali é o volumétrico, é a reconstrução dela. O que vocês estão vendo aqui? A gente está na topografia da cerebral média, tá? A do lado direito eu nem estou vendo, mas a cerebral média do lado esquerdo tem uma área, certo? Essa área é mais escura
mais branca. Esse segmento da cerebral média hiperdenso é o que, gente? É o trombo dentro do vaso, certo? Isso daqui não tem contraste. O vaso, pra gente, só aparece como branco quando ele tem contraste na tomografia. Se ele não tiver contraste, ele é para se apresentar na cor mesmo do parênquima cerebral, certo? Então, aqui a gente está flagrando o quê? Hiperdensidade na topografia da cerebral média esquerda, caracterizando insulto isquêmico hiperagudo, tá? Então, o neurologista, o intervencionista, o radiologista intervencionista, eles devem trombolizar esse paciente e, se estiver disponível, fazer a trombectomia, certo? Aqui é só mostrando, por reconstrução, que o vaso vem até aqui a partir daquele que está obstruído, que não está mais passando, tá? Gente, essa outra imagem é uma imagem de angiotomografia. Veja que a gente está vendo basilar, tá? É um corte coronal, tá? Basilar, cerebral média direita, cerebral média esquerda bem fininha. Isso pode acontecer, uma das vertebrais cerebral. Basilar, vertebral direita, vertebral esquerda. Uma é bem mais fina do que a outra, concorda? Isso pode acontecer, você pode ter uma vertebral hipoplásica e a outra fica como dominante, tá? O que importa é que passa o contraste. Mas vamos lá para circulação anterior. Comunicante anterior, direita e comunicante anterior esquerda. Aqui a gente tem o quê? A cerebral média esquerda, os ramos dela. E desse lado, pessoal, se é uma angiotomografia, o vaso vai se apresentar branco porque entrou contraste dentro dele. Por que que nessa área a cerebral média não encheu, não passou contraste aí nessa região? Está obstruída. Porque está obstruída. Isso daqui é a área do tronco, tá? Por angiotomografia, a gente conseguiu ver a área do tronco. E como é que encheu essas outras áreas aqui? Pela lógica, não era para passar, né? Se são o ramo da cerebral média. Circulação colateral, vem do cerebral anterior, vem por outros vasos, tá? Então a gente vê uma área extensa, segmento N1, tá? Da cerebral média ocluído. A gente tem uma fusão cerebral média, aqui é só o volumétrico, comprovando a mesma coisa. Gente, então, primeira coisa, que se eu tiver uma tomografia de crânio sem contraste, um paciente que tem um déficit neurológico focal, eu subir e descer ela no axial e se quiser mudar de plano e procurar sangramento. Não tem sangramento, eu passo a olhar o quê? Primeira coisa que um AVC pode dar, que é a hiperdensidade de algum dos vasos. Prioritariamente quem? Da cerebral média, que é o vaso que mais tem acometimento. Jóia, não flagrei hiperdensidade da cerebral média. Posso já ver parênquima cerebral sofrendo. E parênquima cerebral sofre. Quando o parênquima cerebral sofre por ausência de irrigação, o que ele dá? Ele dá edema, pessoal. E edema na tomografia se traduz como o quê? Hipodensidade, certo? Ele fica preto. Então vamos lá. Eu vou passar uma imagem e volto para mostrar essa imagem para vocês recordarem. Bora lá. Nessa região aqui, que é amarelo queimado, laranja, a gente tem a região do núcleo lentiforme, pessoal, que é o lobo pardo e o cutâneo, certo? Essa região do núcleo lentiforme, eles estão ligados por vasos que vêm da cerebral média, que são as lentículas estriadas, certo? Essas lentículas estriadas, assim que sai a cerebral média, dobrou ali, entrou a cerebral média, tá? Sai esses vasinhos, tá? E esses vasinhos, quando a cerebral média obstrui nessa região do segmento N1 ou logo na curvatura, quando ela emerge, a gente vai ver o quê? Edema nessa asinha, certo? Que parece uma asinha de anjo, tudo. Aqui vai sofrer. Se isso daí vai sofrer, a gente vai ter o apagamento do núcleo lentiforme, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Deixa eu voltar aqui para a gente ver a imagem. Essa imagem que a gente está vendo aqui, ó, é o tronco, logo no comecinho da cerebral média. Quem são esses vasinhos aqui? As lentículas estriadas laterais, que fazem irrigação de onde?
do núcleo lentiforme, tá? É porque aqui o plano está no coronal, mas vamos para o plano axial. Gente, esse paciente, ele dá pra gente ver bem detalhadamente, ó, esse laranjinha, para quem não lembra, é o tálamo, tá? Cápsula interna, núcleo lentiforme, e aqui a cabeça do núcleo caudado. Bora lá pro paciente mesmo. A gente está vendo aqui do lado direito, tálamo, essa faixa escura, cápsula interna, essa imagem mais clara é o núcleo lentiforme, tá? E essa imagem mais branquinha, bolinha, perto do ventrículo lateral é a cabeça do núcleo caudado. Consigo ver essa anatomia preservada do lado direito. Mas do lado esquerdo, pessoal, vamos lá. Tálamo, tá? A faixa, cápsula interna, e cadê a asinha, que era para ser mais clara? Ela ficou escurecida. Por quê? Porque as lentículas estriadas já foram obstruídas, tá? Então, essa região, vocês conseguem perceber que ela está mais escura do que o lado contralateral que é normal? Sim ou não? Sim. Ó, isso daqui é a asinha do núcleo lentiforme. Cápsula interna, tálamo, cápsula interna, núcleo lentiforme e cabeça do caudado. Aqui, a história ficou outra, tá? A gente começa a ver escurecido. Escuro para o AVC isquêmico é igual ao edema citotóxico que o AVC faz, certo? Isso é um sinal precoce de AVC isquêmico. É claro que a gente queria ver coisas mais vultuosas, alterações mais importantes, mas tranquilizo vocês que vocês não vão prejudicar o paciente se não vir essas alterações muito precoces. O que a gente vai prejudicar é se a gente não vir hemorragia, certo? Mas a gente treina o nosso olho sim para direcionar. Porque, por exemplo, se chegar um paciente novo, 40 anos, e você desconfiar que seja transtorno conversivo e ela já tiver essas alterações, então você já sabe que ela é transtorno conversivo, você sabe que é um AVC, tá? Então vamos lá. A gente, quando tem AVC isquêmico, a gente gosta de ver esta alteração. A gente olha para o lado direito do paciente e a gente vê o que, gente? A ausência dos sulcos, concorda? Eu não vejo mais sulco aqui. E o que tem nessa faixa todinha aqui, pessoal? Uma hipodensidade. Se eu tenho hipodensidade, o detalhe aqui que a hipodensidade é córtico subcortical. O que é o AVC, gente? Ausência de irrigação para um parênquima, certo? Tem como o AVC acometer, por exemplo, só a área da substância branca e deixar a substância cinzenta sem pegar? Não, porque a ausência de fluxo vai pegar tudo, é uma faixa de tecido, certo? Que vai estar sofrendo dano. Então, sempre que vocês estiverem vendo o AVC e vir outras hipodensidades por aí pela vida, como esclerose múltipla pode dar hipodensidade, que é doença de substância branca, neoplasia pode dar hipodensidade, vocês vão tentar perceber se a hipodensidade ela pega substância branca e substância cinzenta, tá? Então, quando eu procuro AVC, eu olho hipodensidade, tem que ser cortical e subcortical, que é aqui o caso. Então, nessa imagem aí, a gente está vendo a hipodensidade, certo? Que é toda essa área aqui. Se essa hipodensidade ela é edema, significa que ela fez o que nos meus sulcos? Apagou, comprimiu, certo? Paciente chega na emergência do hospital com 3 horas de ictus, a gente vê muito tênue o apagamento dos sulcos do lado direito, concorda? E uma hipodensidade muito tênue. Aí o paciente foi candidato a trombólise, ou então não foi. Se foi, não prestou, ou se ele tinha alguma contraindicação, não fizeram. Aí com 15 horas, ele teve piora do quadro clínico, eles vieram para a imagem de novo. O que aconteceu, pessoal? Aí a gente está vendo realmente uma hipodensidade marcada, cortical e subcortical, no território de que vaso? Cerebral anterior e cerebral médio. Então é um AVC bem extenso, com grande efeito de massa. Vejam que não é só a hemorragia que causa efeito de massa, concordam? O que esse edema todinho está fazendo com a linha média? Desviando, tá? Então vejam que o AVC
isquêmico, também ele pode ser tão grave para causar herniações, tá? Quanto o AVC hemorrágico. Só que, em geral, ele demora mais tempo do que o AVC hemorrágico para causar tanto estrago como a gente está vendo ali, tá? Sempre a gente gosta de saber quanto tempo eu devo controlar o exame do meu paciente. Exemplo, ele chegou hoje aqui no hospital com 4 horas disso. Quando eu devo fazer o meu outro exame dele? Aí eu respondo, depende. Você trombolizou? Sim. Ele está melhor? Tá. Então, dá para aguardar para fazer no outro dia. Não, ele trombolizou e ele piorou. Então, é mandatório a gente levar para a tomografia de novo, porque a gente sabe que a trombólise, mesmo que raramente, ela pode ter complicação, que é transformação hemorrágica. Outro cenário de outro paciente. É um paciente que a gente levou para a tomografia, ele teve um AVC isquêmico, porque a gente excluiu que ele não tem hemorragia, mas ele não trombolizou porque ele não tinha status clínico para trombolizar, por algum motivo. Já fazia uso de varfarina, por exemplo. Por algum motivo, naquele questionário ele não foi candidato. Então, ele está piorando, vai para a tomografia de novo a partir do momento que você vai cuidando dele clinicamente. Certo, pessoal? Então, é assim que vocês têm. Não tem aquela coisa mandatória do fluxo branco. Com 1 hora faz a tomografia, com 6 horas faz outra, com 12 horas faz outra. Tem que realmente seguir o paciente para ver como ele está evoluindo clinicamente. Certo? Aqui eu trago para vocês uma imagem de tomografia. A A e a B é do mesmo paciente, são tomografias de crânio sem contraste, certo? E essas tomografias, essas imagens, né, de tomografia, elas têm uma diferença gritante em relação ao contraste. Vocês concordam? O contraste aqui está bem suave entre o que é preto e o que é branco, a gente tem até o cinza, mas aqui, pessoal, a gente tem o muito preto e o muito claro. O que é isso? Isso daí a gente chama de um janelamento. A gente consegue, com um toque de botão, na nossa próxima aula, eu vou chegar com uma imagem para a gente discutir subindo e descendo e vou fazer esse janelamento para vocês entenderem. Por um toque de botão, eu consigo manusear esse exame e fazer um janelamento. É como se eu estivesse simulando uma perfusão, tá? Então, vejam que aqui a gente daria completamente essa tomografia como normal, não é? Sendo que é o mesmo paciente, quando a gente janelou, o que é que apareceu nessa imagem que a gente quase não via nessa? Uma área de hipodensidade, córtico subcortical. Então, na tomografia, a gente tem esse recurso de aumentar o contraste, tá, da imagem para facilitar que a gente veja essas áreas de edema citotóxico. A gente chama de perfusão dos pobres. Quando a gente não tem angiotomografia para fazer, tá certo? A gente o protocolo de perfusão, a gente consegue fazer isso só por janelamento, tá? Professora, a gente está diante daquela vasoconstrição cerebral reversível. Eu consigo ver pela imagem a diferença de AVC verdadeiro? Pronto, na vasoconstricção reversível, a gente pode estar às vezes muito acontecendo num paciente que está tendo, por exemplo, um sangramento e você pode ter uma vasoconstricção, que é uma das coisas que a gente também vai estudar na nossa próxima aula. Na vasoconstricção reversível, se não tiver dado alteração na imagem, a gente vai ver a imagem como normal. Mas lá na angiotomografia, sim, a gente vai ver os vasos bem reduzidos e eu vou te mostrar também na próxima aula, certo? Que uma das principais coisas que a HSA faz pra gente é o quê? O corpo sangra, um aneurisma sangra. Ele causa HSA, o que é que nosso corpo vai entender que precisa fazer? Fazer vasoconstricção, certo? Aí essa vasoconstricção é a vasoconstricção motivada por um sangramento. Só que aí nessa hora a HSA pode virar o quê? Um AVC isquêmico, né? Se a gente não corrigir essa vasoconstricção que está causando, por isso que a HSA vai logo para a UTI, para ficar controlando o paciente lá. Porque se fizer uma vasoconstricção muito importante, do HSA vira um infarto ali, tá certo? Aí a angiotomografia que vai auxiliar a gente nisso. Gente, toda vida, quando tem AVC isquêmico, a gente tenta procurar hipodensidade no tecido, né? A gente quer ver isso aí. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês que nem sempre é possível. Por quê? Porque essa hipotenação, essa hipodensidade, esse edema citotóxico que aparece no AVC isquêmico,
ele começa a ser detectado das 3 às 6 horas. Com 6 horas a gente vai ver em todo mundo, tá? Então, por tomografia, não ver hipodensidade no tecido é um bom sinal. É sinal que o AVC está precoce, que a gente provavelmente vai poder trombolizar o paciente. É sinal que o AVC não é um AVC extenso. É sinal que o AVC não acometeu o grande área do parênquima. É sinal também de que a gente não tem, enfim, tanto tecido acometido. Mas a gente gosta para diagnosticar AVC de procurar essa hipodensidade, mas nem sempre é possível, pessoal. Aqui eu trago para vocês, então a gente falou de hiperdensidade da cerebral média, que é a primeira coisa que acontece, mas nem sempre a gente flagra. A gente falou de hipodensidade do tecido, a gente falou de apagamento de sulcos e apagamento do núcleo lentiforme, não foi isso? Aqui eu tenho outra imagem para mostrar para vocês. Mesmo paciente, certo? Então a gente está vendo aqui, gente, lá naquela lista das 5 alterações que eu posso ver da cerebral média, a gente tem a região da ínsula. A ínsula é um córtex, certo? Que margeia a fissura silviana, tá? Então, toda vida que eu tenho a fissura silviana, tá? Eu tenho a ínsula passando, tá? Isso daqui, ó, fissura silviana, fissura lateral. Essa imagem desse córtex assim de cinza é quem, gente? É a ínsula do lado direito e do lado esquerdo, tá? Quando eu chego nessa imagem aqui, vamos acompanhar o do lado esquerdo, pessoal. Ínsula, o córtex é mais claro na tomografia do que a substância branca, concorda? Então vamos lá, a ínsula está aqui abertinha, tem líquor dentro dela, ela é um espaço aracnóide. E se a gente perceber, tá? A gente tem o quê? Uma faixa de tecido mais claro aqui, bem fininho margeando essa ínsula. Dá para perceber isso, pessoal? Do outro lado, aqui na mesma imagem, ó, a mesma faixinha de tecido. Isso daqui é normal. Quando o paciente sofreu uma AVC de cerebral média, na região da ínsula vai ter o quê, gente? Hipodensidade, certo? O córtex da ínsula vai apagar, tá? Não ficou claro por essa imagem. Vou te mostrar outra imagem para conseguir evidenciar isso, certo? Primeira imagem que a gente está vendo aqui são todos AVCs isquêmicos, certo? A gente está vendo uma fissura silviana normal, uma ínsula normal, um núcleo aqui tálamo, cápsula interna, núcleo lentiforme. Do outro lado, o que é que vocês estão vendo, pessoal? Tem hipodensidade? Sim ou não, comparado com o outro lado? Tem apagamento de sulco. Tem apagamento de sulco. Cadê a fissura silviana? Só tem um restinho dela aqui, ó. Tá vendo ela bonitona aqui do lado esquerdo? Do lado direito não tem. Então eu tenho apagamento de fissura silviana, apagamento dos sulcos e uma tênue hipodensidade, que está acometendo que região, pessoal? Tudo isso daqui, certo? Olha o restinho do núcleo lentiforme aqui do lado, tá? Então nessa imagem aqui a gente tem sinal da fita insular, que é apagamento da ínsula, tem hipodensidade tênue, tem apagamento de sulcos e fissuras, tá? Nessa outra, vou falar para vocês que o paciente, vamos começar por essa. Esse paciente aqui, ele teve um déficit neurológico, ele mora do lado do HGF. Qual é o nome que a senhora falou do apagamento da ínsula, o sinal? Sinal da fita insular, fita insular, que ela é um córtexinho bem fininho, certo? Aqui do lado esquerdo, esse paciente mora do lado do HGF e teve um déficit neurológico focal e foi logo para o hospital. O que a gente flagra aqui? O déficit neurológico focal dele foi à direita. Hiperdensidade da artéria cerebral média. A gente sabe que isso daí é um achado de AVC hiperagudo, tá? Aí vamos lá. Nesse paciente aqui, vamos falar a dica. A alteração neurológica focal dele também foi à direita, pessoal. Então, o nosso problema deve estar onde? À esquerda, concorda? Então, vamos lá. Tem tálamo nos dois lados, concorda? Tem cápsula interna? Tem. Tem a asinha? Tem. Tem a fita insular, aqui ó, o córtex da ínsula? Tem. E do outro
não tem, certo? Concordam ou não? Essa área que não aparece desse lado. E o que é esses pontinhos brancos? Calcificação. Lembra que o núcleo longiforme pode ter calcificação. E aqui, ó, córtex da ínfra, córtex da ínfra, aqui eu já não consigo acompanhá-lo, certo? Então, eu tenho um apagamento do núcleo longiforme e sinal da pinta insular, que é o apagamento da ínfra. Essa é muito mais tênue. Mas eu prejudico o paciente se eu não vi? Não, eu prejudico se eu não vi sangramento, tá? Paciente com suspeita de AVC agudo e sem hemorragia vai para a terapia de reperfusão, que pode ser ou por medicação, ou por trombolite, por trombectomia, ou pelos dois. O tratamento trombolítico tem como função dissolver trombo, restaurar fluxo e evitar pós-química. O tratamento em geral é alteplase, tem como função até 4 horas e 30, né? Tem esse poste ser até 4 horas e 30 do IS. Complicação mais comum, mais rara, é o quê? Transformação hemorrágica. Gente, mas só a medicação pode ter transformação hemorrágica, ou um AVC extenso também pode ter transformação hemorrágica? Um extenso também pode ter transformação hemorrágica. Pra gente treinar, paciente com déficit neurológico focal à direita, um ictus de 1 hora. O que é que vocês têm nessas duas imagens que é do mesmo paciente? Hipersenal da artéria cerebral média, direita ou esquerda? Direita, né? Direita. Esquerda, eu tô doida, eu tô vendo pro ali, perdão, esquerda, tá? Então, não, gente, direita, vocês ficam doidão, é direita também, direita. É invertido, e olhando aqui é direita, né? Direita, ensinado a artéria cerebral média direita, tá? Acima desse nível das artérias cerebrais médias, olha aqui à esquerda. Só passando, lembra que quando não tem contraste, certo? A gente não vê nada, né? A gente vê só o vaso passando na mesma intensidade, né? Da mesma densidade do parênquima cerebral. Então, hipersinal da artéria cerebral média direita. E o que tem aqui em cima? Tem alguma coisa ou não tem nada? Já consegue ver alguma hipodensidade? Lado esquerdo. Região mais anterior, professor. Aqui? Pronto. Quando a gente compara para os dois lados, ó, tem os sulcos, né? A gente não vê nada que tenha faixa de hipodensidade da região substância branca para substância cinzenta, tá? Se é cerebral média, a gente deve muito procurar essa região de acometimento, tá? Porque assim, eu não vejo nenhuma alteração grosseira entre uma área e outra. Como o ictus dele foi realmente à direita, só tem realmente uma hiperdensidade da artéria cerebral média direita, pessoal. Então, o paciente que pode candidato, se ele não tiver complicação clínica, né, nenhuma alteração clínica, a trombólise e trombectomia. Em 3 dias, ele não pôde fazer a medicação, tá? Ele complicou. Aí eles trazem pra gente essa imagem. O que a gente está vendo no hemisfério cerebral direito, acometendo região frontal e parietal, pessoal? Hipodensidade, concorda? O que a gente mais tem aqui é hipodensidade. E não é estranho, não é? Porque se a gente teve um vaso que estava segmento M1 ou segmento M2 com trombo, a gente vai ver hipodensidade mesmo. Essa hipodensidade, ela causa efeito de massa, edema, desvia a linha média, comprime o ventrículo, perfeito? Mas só que a gente tem detalhes dentro dessa hipodensidade. E o que são esses detalhes dentro dessa hipodensidade, pessoal? Calcificação é a mesma densidade semelhante de osso. Aqui no meio a gente tem a densidade semelhante a quê, pessoal? De sangramento. Então, aqui eu tenho um AVC isquêmico extenso com transformação hemorrágica, tá? Por ter dado importante edema,
desvio de linha média, o que é que eles fizeram nesse dia 5, pessoal? Cadê o pedaço da calota craniana? Foi o quê? Retirado, tá? Fizeram craniectomia descompressiva para evitar uma morte encefálica, porque quanto mais esse edema aumenta, mais pode ter complicação de herniações intracranianas, tá? Continuamos com a hipotensidade já está enxugando. No dia 11, o que aconteceu? O edema já está melhorando, o desvio de linha média já está melhorando, as hipotensidades também, o edema está enxugando, mas tem áreas que estão ficando muito escuras, vocês concordam? Tá? Isso daí é a área onde o tecido não tem mais jeito, é a área onde o tecido morreu. A gente chama essas áreas de encefalomalácia, tá? Então, qual é a tendência do AVC isquêmico, pessoal? A tendência do AVC isquêmico, depois que o edema é absorvido, né? Depois que o edema passa, depois que o edema melhora, é que ele fique tão preto quanto o líquido, tá? A área que morreu, certo? E a gente chama isso de encefalomalácia. Eu vou mostrar mais outros para vocês dessa forma. Aqui, pessoal, só para não deixar para vocês receberem algum laudo e ter essa classificação e vocês não ficarem perdidos do que é, a gente traz essa classificação, esse score que é o score de Aspect, certo? A gente foi dividido por esse artigo 10 regiões de interesse, certo? Do parênquima cerebral em AVCs de cerebral média, tá? Eles fizeram 2 cortes na tomografia, na região da cápsula interna, núcleo lentiforme e caudado, pegando o ínsula, dividiram o segmento M1 na região anterior, M2 na região média e mais na região posterior, M3. 2 centímetros acima disso, eles fizeram outro corte e M4, M5, M6. São essas 10 regiões importantes que são irrigadas pela cerebral média. Quando o paciente não tem nada de alteração do parênquima cerebral, ele tem um Aspect de 10, certo? Quando você vai para a tomografia e ele tem já alteração em alguma dessas regiões, ele vai perdendo os pontos. Ele chegou com 10 no hospital e sai da tomografia, por exemplo, acometendo ínsula, cabeça duplo caudado, cápsula interna e o segmento M1. A pontuação dele vai ser o quê? Aspect 6. Então, quanto pior o aspect que vocês receberem do paciente de vocês, pior é a tomografia dele, certo? Mais acometimento ele tem na tomografia aguda, na tomografia de emergência dele. Isso é ruim, porque quanto menor o aspect, menor que 7, o prognóstico é pior e mais de 1/3 da artéria cerebral média estará acometido e, em geral, o paciente não vai trombolizar. Por isso que a gente traz para vocês. Quanto maior o aspect, melhor é a tomografia do paciente, concorda? Quanto pior o aspect, mais acometimento ele tem na tomografia da emergência, certo? Então, um aspect de 10 é bom, tá? Mas um aspect de 2 significa que a tomografia dele já está com hipodensidade em várias áreas, certo? Aqui é só mostrando para vocês de novo essas 10 regiões de interesse, caudado, né, cabeça do caudado, planiforme, cápsula interna e ínsula, segmento M1, M2, M3, 2 centímetros acima disso, no corte que aparece os ventrículos laterais, segmento M4, M5, M6. Querida, por favor. Na fase aguda do AVC isquêmico, a tomografia tem uma sensibilidade de 70%. Existe algum método da imagem para AVC isquêmico que tem uma sensibilidade maior que a tomografia? Isquêmico, pessoal. Ressonância. Por que a gente não faz logo para todo mundo? Porque a ressonância ela é confusa para AVC hemorrágico. Então, como ela tem uma sensibilidade muito alta para AVC hemorrágico, a gente parte logo para excluir esse AVC hemorrágico, tá? Qual é a sequência da ressonância que é muito sensível para AVC isquêmico? É a sequência chamada de DWI, certo? Ou difusão. É a mesma coisa, DWI ou difusão. É a sequência da ressonância magnética que um paciente que teve AVC isquêmico
isso já vai dar alteração, certo? Então, eu quero confirmar se meu paciente é realmente AVC isquêmico. Peço a ressonância de crânio. Essa ressonância de crânio, eu vou focar em quê, pessoal? Na sequência de difusão, certo? Ou sequência de DWI, tá? Aqui, para refrescar na cabeça de vocês, a gente tem as irrigações cerebrais, certo? A área que é mais predominante mesmo de irrigação são das cerebrais médias, esquerda e cerebral médio direito, que é essa cor, esse amarelo queimado, verde, certo? Tudo isso daqui é irrigado com cerebral médio ali em cima também. A região de vermelho, a gente tem irrigação de cerebral anterior, tá? Região dos tálamos, pessoal, tá? Coroideia anterior, cápsula interna, perdão. Cápsula interna, que é irrigada pela coroideia anterior. A gente tem de verde-limão, certo? A cerebral posterior, tá? Verde-limão, tudo é cerebral posterior, certo? E a gente tem a fossa posterior, que é bem intrigante essa irrigação, que é o cerebelo. A gente tem a cerebelar superior, tá? A gente tem a cerebelar antero-inferior e a gente tem a cerebelar póstero-inferior. Então, o cerebelo tem toda essa divisão. A gente precisa recordar disso, tá? E não podemos esquecer de quem são essas de laranjinha aqui que ficam na topografia do planiforme, que é o globo pálido do putame. Lentículos striados. Essas lentículos estriadas são ramos da cerebral média, são locais muito comuns, gente, de AVCs lacunares. AVC lacunar é todo AVC que é pequeno, que acomete em geral um tamanho de 1,5 centímetro do nosso tecido cerebral, mas por eles irrigarem regiões muito importantes, que são regiões eloquentes, que a gente chama, eles podem dar alteração motora no paciente, mesmo o AVC sendo desse tamanhozinho, tá? Então a gente não deve fingir que essas lentículas estriadas, elas são nada. Elas dão AVCs lacunares que podem dar sintoma no nosso paciente, sim. A diferença é que AVCs lacunares, muito pequenos, eles não são bem vistos por tomografia. Normalmente eles são vistos por ressonância magnética, nessa sequência de fusão ou DWI. Eles só vão deixar, na verdade, marca do nosso tecido cerebral, que aí a tomografia vai ver quando ele se tornar crônico, certo? Professor, uma oclusão de carótida interna pode dar uma área muito maior do que seria uma... Sim. Perfeito. Ele está perguntando se a oclusão de carótida interna vai dar uma área extremamente extensa, né, de acometimento. Vai pegar esse território aí cerebral anterior e cerebral média completo, né? A gente tem, por fase crônica, que é o que você perguntou sobre o AVC hemorrágico, mas vamos aprender primeiro do AVC isquêmico. O que acontece com o AVC isquêmico? Primeira imagem dele é sem nada. Segunda imagem dele, assim, né, com o tempo ele aparece a hipodensidade, que é o edema citotóxico, e depois ele vai deixar o que, gente, nosso parênquima cerebral? Áreas muito escuras que não são reversíveis, que é uma hipodensidade isquêmica, certo? A gente vai ver a imagem, por exemplo, isso daqui é uma imagem de tomografia normal, certo? A gente tem uma imagem aqui de tomografia normal, aqui a gente já tem outra tomografia de outro paciente que teve história de um AVC que foi do lado direito, mas já tem 5 meses que isso aconteceu. Acho que vai iniciar. Então aqui a gente traz uma tomografia de um paciente normal e aqui uma tomografia de um paciente que teve uma história de AVC, né, ficou internado, mas isso já faz 5, 6 meses. O que a gente vê aqui? A gente não vê hiperdensidade patológica. O que a gente vê de hiperdensidade são os plexos coróides, certo? E a gente vê uma área de hipodensidade bem marcada, tá bem preto essa região, concorda? Ó, tá, a densidade desse preto aqui tá semelhante ao que, pessoal? A área do líquor mesmo, bem escuro mesmo. Essa hipodensidade, ela acomete tanto substância cinzenta como substância
substância branca, que isso é próprio do AVC, como eu falei para vocês. E percebam que hipodensidade é igual a edema, mas essa hipodensidade muito intensa, igual ao líquido, já é uma área de tecido irreversível, tá? Então é uma área de encefalomalácia. Para a gente distinguir se isso aqui, por exemplo, ainda restasse dúvida, isso aqui é agudo ou isso daqui é crônico, ou isso aqui é subagudo ou isso aqui é crônico, o que que a gente faz? Vocês concordam que se eu tivesse um AVC agudo ou subagudo dessa magnitude, o que é que ele ia estar fazendo com o ventrículo lateral? Comprimindo, né? Porque o edema faz o quê? Efeito de massa. Na verdade, o que é que ele está fazendo? Ele está puxando o ventrículo, ele está fazendo o ventrículo crescer mais do que o outro. Isso acontece por quê? Porque o tecido que está aqui, ele não ocupou mais espaço, ele morreu, ele degenerou, ele deu necrose, certo? Então, essa área de encefalomalácia, se eu fosse descrever para vocês, ou vocês recebessem um laudo desse paciente, era assim: a área de encefalomalácia acometendo a região frontal e parietal esquerda, determinando dilatação ex-vácuo, significa que está puxando, tá? O ventrículo lateral esquerdo, certo? Então isso é próprio do AVC crônico, do AVC isquêmico crônico, e depois a gente vai ver como é que é do AVC hemorrágico. Para vocês não esquecerem, se eu estiver perguntando uma questão aberta, ou vocês estiverem chegando internado, que essa semana vai passar muito rápido, já vocês estão, e perguntarem para vocês, qual é o exame que é mais sensível para avaliação de AVC isquêmico? A resposta é ressonância. Existe uma sequência que é a mais sensível de todas? Sim, é a sequência de difusão ou DWI, tá certo? E por que ela é mais sensível? Porque essa sequência, ela avalia a difusão das moléculas de água. Se eu avalio, se eu consigo ver como as moléculas de água do meu corpo estão rodando nele, o que é que acontece, pessoal? Quando eu paro a irrigação de uma área, as moléculazinhas que estavam lá do meu tecido encefálico, tudo feliz andando livremente, elas vão o quê? Sofrer. Então, aquelas moléculas não vão conseguir andar normalmente. A difusão procura isso no nosso tecido, certo? Restrição à difusão. Áreas que vão apresentar pra gente como o quê? O inverso da tomografia, pessoal. Elas vão se apresentar como hipersinal, brancas, tá? Em geral, a máquina, ela faz a sequência de difusão e, por pós-processamento, ela processa uma outra sequência que vem junto, que é o mapa de ADC, tá? Quero pontuar para vocês que não é uma sequência, mapa de ADC, é uma coisa que a máquina traz pra gente comparar se aquela difusão existe ou não existe, tá? O que a gente realmente precisa saber é que a difusão é o exame, né, da ressonância magnética, a sequência de ressonância magnética consegue detectar AVCs em 30 minutos, tá? Do ictus. E ela vai se apresentar como, gente, branca, com hipersinal. Isso é para sempre? Não. Depois de 7 dias começa a diminuir, com 4 semanas desaparece. Aqui a imagem de um AVC agudo sendo visto, né, por ressonância magnética, sequência de difusão, e esse daqui é o ADC, que é o mapa de ADC, que é exatamente o oposto do hipersinal, vai aparecer como hipossinal, certo? Gente, vejam que a imagem ela não tem nada de preservação de anatomia, né? Assim, não é uma imagem perfeita, como a gente imaginaria ver da ressonância. É realmente uma imagem que procura se tem as moléculas de água no meu corpo estão livres ou se elas estão restritas ao movimento. Só a AVC que ocasiona alteração nessa sequência de difusão? Resposta é não. Mas só o AVC que causa restrição à difusão córtico subcortical, tá? E por que eu friso isso? Porque vocês podem um dia ser interpelados sobre isso. Difusão é só o AVC que causa? Não. Qualquer doença que cause inflamação, tá? Pode causar neoplasia, pode restringir a difusão das moléculas de água. Doenças infecciosas, como esclerose múltipla, pode restringir a difusão das moléculas de água. N doenças. O AVC, essa sequência é infinitamente boa para o AVC, porque ela detecta em 30 minutos se teve ou se não teve AVC. E como é que eu vou diferenciar? Porque vai ser córtico subcortical, certo, pessoal?
gente, para relembrar para vocês, a gente tem 3 sequências principais que a gente avalia no crânio, tá? A sequência T1, a sequência T2 e a sequência FLE, tá? A sequência T1, ela é uma sequência anatômica em qualquer área do nosso corpo, seja joelho, tornozelo, punho, pé, abdômen ou crânio, ela lê a anatomia e no crânio não é diferente. Parece uma imagem de um livro de anatomia, é perfeito e ó, substância branca é mais clara que substância cinzenta. Esse é o nosso T1. Tem coisas que vão apresentar como hipersinal no T1? Sim, gordura, alto conteúdo proteico como abscesso, melanina. O contraste também tem alto sinal no T1, tá? E o sangue agudo também pode ter alto sinal no T1. Esse a gente usa para ver a anatomia. Quando eu quero ver patologia, eu procuro a sequência que é sensível a líquido, tá? E a gente chama esse T2 como uma sequência sensível a líquido porque quando a gente olha, ó, dentro do ventrículo lateral tem o que, gente? Alto sinal, diferente do T1, certo? Essa sequência é boa para a gente detectar edema, para a gente detectar patologias. E vocês sabem quem é o FLE? Ele é mais parecido com o T2 ou mais parecido com o T1? T2. Quando eu olho para o líquor, né, ele fica mais parecido com o T1. Mas quando eu olho para a substância cinzenta e substância branca, ele é mais parecido com o T2, concordo? Ele, nada mais é que pelo nome dele, ele é uma sequência de inversão-recuperação, que a gente não precisa saber disso, isso é da física da ressonância, mas ele é uma sequência que atenua fluidos. Atenuar fluidos significa apagar fluidos. Que fluidos que essa sequência consegue fazer? Apagar fluidos fisiológicos. E qual é o fluido fisiológico que a gente tem intracraniano, pessoal? Líquor. Então, ele é um T2, exatamente um T2, só que ele apaga fluidos fisiológicos. Se ele apaga fluido fisiológico, ele deixa mais fácil eu ver o quê? Alterações, tá? Mas essa daqui não tem alteração, não tem, só porque eu trouxe para vocês para recordar o que é o T1. O T1 eu uso para anatomia, o T2 eu uso para patologia e o FLE eu uso para avaliação de patologias e ele é mais sensível ainda do que o T2, tá? Como é que eu reconheço quem é o T1? Eu olho para o líquor está preto, e eu olho para a substância cinzenta, que está escura, e substância branca, está claro. Seguiu a anatomia, é T1. Aí eu vou T2. Tem alto sinal no líquor, né? Então eu estou diante de T2. E para eu saber quem é o FLE, esse daqui tem baixo sinal no líquor, concorda? Está preto. Pode ser quem, gente? T1 ou FLE. Mas quando eu olho para a substância branca e substância cinzenta, eles estão o quê? Invertidos. Então, na verdade, não é um T1, certo? Aí, voltando para o nosso AVC isquêmico pela tomografia, a gente tem uma imagem aqui que, se a gente olhar, mesmo olhando de longe, mesmo sabendo onde é que o paciente teve clínica, às vezes dá dúvida de saber se tem alguma alteração. Mas eu vou falar para vocês, esse paciente ele tem um déficit neurológico focal, certo? À direita. Aí a gente vai procurar alteração do lado esquerdo do parênquima cerebral. E aí, pessoal, ele tem alguma coisa? A gente não consegue identificar. Aí a gente vai para a sequência de difusão. Olha aí a extensa, né, área que ele já tem de alteração na difusão do AVC dele. Então, já que a gente vai olhar retrospectivamente, eu vou puxar a imagem de novo. Agora, olhando retrospectivamente, a gente vê um sulco bem aqui e desse lado a gente não vê o sulco, né? Retrospectivamente, começa a gente achar que tem apagamento de sulco. Mas se não fosse por essa imagem, era muito difícil a gente dizer que tinha alguma alteração ali. E o ventrículo está alterado do lado direito? Aqui, os ventrículos é uma ótima pergunta. O que acontece, gente? A gente tenta fazer com que o paciente fique deitadinho, retinho, para a imagem ser bem simétrica, tá? Mas nesse caso, esse ventrículo, ele está mais assimétrico por causa da cabeça do paciente. Ai, como é que você sabe disso? Como é que eu vou saber disso?
Tem alguma coisa que está apagando esse ventrículo aqui? Que justifique? Então é o corte, né? É só o corte, é só o desmalamento, tá? Quando você ficar na dúvida se os ventrículos estão alterados ou não, você olha, sim, eu tô vendo a alteração dos ventrículos, mas tem alguma coisa que justifique isso? Aí tu, não tem, então na verdade é só o corte, tá? E os ventrículos, eles podem ser assimétricos, sim. Nessa aqui fica mais difícil ainda, né? Nessa daqui tá, porque o paciente está mais assim, então a gente está cortando eles assim, um está desaparecendo primeiro que o outro, tá? Mas não tem causa para isso. Essa aqui já mostrou. Gente, tem AVCs que são de causa cardioembólica. Paciente que tem fibrilação atrial pode fazer AVCs em vários territórios diferentes. Quando a gente olha o exame de imagem com várias áreas de acometimento, inclusive hemisférios cerebrais diferentes, a gente tem que lembrar que isso pode ser de origem cardioembólica, lembrar que um eco o paciente merece ser feito, tá? AVC lacunar, eu já pontuei isso para vocês, é todo AVC que tem menos que 1,5 centímetro, tá? Em geral, no território das lentículas estriadas, não significa que ele ser pequenininho, ele não pode dar clínica no paciente, ele pode sim. E a tomografia não é boa definidora para casos de AVCs que são pequenos assim. É melhor quem, gente? A difusão, tá? Aqui é uma imagem de difusão, a ressonância magnética, que flagra um AVC lacunar no território da lentícula estriada à esquerda. AVC em fossa posterior, no tronco, no cerebelo, é bom com tomografia? Não, é melhor com ressonância magnética. Por quê? Porque a gente tem aqui o hospital, muito osso nessa região que pode dar artefato. Isso eu já apontei para vocês que a difusão não só altera em AVCs. A diferença é que o AVC é cóstico subcortical e por isso que a gente vai ter certeza que é um AVC na difusão. Mas doenças que são infecciosas, como encefalite, doenças imunizantes, tumores podem ter restrição à difusão e não necessariamente ser um AVC. A angiotomo deve ser pedida sim quando a gente quer investigar qual o território vascular que está cometido. Essa angiotomografia, a gente deve dar o nome e sobrenome, tá? Eu quero uma angiotomografia de crânio, intracraniano e cervical, quando eu quero avaliar a região cervical dos vasos, quando eu quero avaliar os vasos intracranianos. Então, angiotomografia de crânio arterial, intracraniano e, se você quiser, cervical. Eu preciso definir qual região que eu quero, tá? Porque a gente pode ter uma angiotomografia craniana de vasos venosos, quando eu estou suspeitando de uma trombose, certo? Essa angiotomografia sempre vai ter contraste, pessoal? Sim, contraste é iodado, não consigo fazer angiotomografia se não tiver contraste. A ressonância, ela consegue captar fluxo, tá? Do vaso, então ela pode ser feita sem contraste, o intracraniano, mas a tomografia não, precisa o vaso estar contrastado, tá? É muito importante que eu quero investigar qual vaso que foi acometido, certo? Também muito bom para a detecção de aneurismas. A angiorressonância é alternativa à angio-TC, tá? Quando o paciente tem alergia ao contraste iodado, tá? E a angiorressonância também é muito boa para avaliação aqui da região, por exemplo, das carótidas internas, quando a gente precisa saber se teve dissecção, por exemplo, no paciente jovem, tá? Muito importante para paciente jovem quando tem essa suspeita de dissecção, porque dá para a gente ver o trombo, tá? O hematoma dentro da parede do vaso. A angiorressonância tem essa peculiaridade que a tomografia não consegue. Então, gente, para resumir, temos 5 achados, né, da tomografia de um paciente que tem AVC isquêmico. Esses achados são achados precoces. Primeiro, hiperdensidade dentro do vaso, que é a hiperdensidade da cerebral média, mas eu posso flagrar dos outros. Segunda coisa, apagamento do croniforme. Posso ter o sinal da finta insular, que é quando a ínsula apaga. Posso ter também o que, gente? Apagamento de sucos, que é o que a gente quer ver, né? E posso ter hipodensidade, que é o edema propriamente dito, tá? Peço essa tomografia de crânio, não peço com intenção de diagnosticar AVC isquêmico, e sim para excluir AVC hemorrágico. Se não tiver sangramento, você deve investigar com a angiotomografia. Só tem cuidado porque a angiotomografia tem contraste, e contraste é nefrotóxico.
tá? E também para quem já teve alergia a uma tomografia com contraste, a gente vai fazer antitomografia. O paciente deve ser feito o mais rápido possível, porque tem tempo para ele trombolizar, que é aquela janela de 4 horas e meia, tá? A alternativa para a gente diagnosticar mais precocemente um AVC isquêmico no paciente que você esteja com dúvida e não vai atrapalhar a vida dele, né? A gente pode fazer uma ressonância com prioridade de achar qual, gente? A difusão, procurar a sequência de difusão, que é a sequência mais sensível que depois dos primeiros 30 minutos do ictus já vai ter aquele hipersinal marcado no local onde teve o AVC isquêmico, tá? Posso, ao invés de dar anestesia, usar uma ressonância, porque ela tem essa peculiaridade de não necessariamente precisar de contraste se o paciente não puder injetar, tá? Na próxima aula, pessoal, a gente começa com uma imagem para a gente discutir ela subindo e descendo, tá certo? Para depois